Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. Neste capítulo 16, tratamos das consequências do capitalismo com enfoque no fascismo. O fascismo, então, ele surge na Itália, por volta ali dos anos de 1920, há cerca de 100 anos, portanto, atrás. Trata-se de um movimento político de extrema-direita, marcado por condutas políticas fortemente autoritárias, pelo nacionalismo enquanto ideologia, pela militarização dos conflitos e por uma preocupação obsessiva com a ideia de decadência de uma comunidade ou de uma nação. O fascismo é hostil, às formas modernas de democracia, o fascismo recorre fortemente à violência, faz uso da estratégia ideológica de criar inimigos, fomentar inimigos, seja inimigos internos dentro do próprio país ou inimigos externos, de outras nações dentro do país, por exemplo, os inimigos fomentados, criados, a serem exterminados, geralmente configurados em torno dos comunistas, como grandes inimigos, que devem, portanto, dentro da ideologia fascista, ser eliminados para garantir a segurança e a supremacia do grupo que se considera superior. O fascismo ele mobiliza sentimentos de sofrimento e injustiça de amplos setores da população, que são em si mesmos sentimentos legítimos, Por quê? E esses sentimentos, eles decorrem da situação vivida, e pegamos aí esse período na Europa, lembramos do que nós falamos já em outros episódios, nos outros capítulos, sobre as consequências do capitalismo no seu modelo liberal clássico, que prometeu equilíbrio econômico, crescimento, mas na verdade entregou para a população muita concentração de riqueza, muita desigualdade social, muita exploração dos trabalhadores, Então os trabalhadores, a classe trabalhadora estava assim numa situação de superexploração e, consequentemente também, uma grande parte da população vivia na extrema pobreza. Então isso fomentou um sentimento de injustiça, de sofrimento, E então o fascismo ele se utiliza dessa situação, desses sentimentos, e impulsiona a ideia de que o grupo que defende, ele é vítima de uma situação a ser revertida. Então ele se aproveita desse contexto para apresentar uma solução violenta, antidemocrática, de perseguição a supostos algozes. Então, como toda vítima, evidentemente, tem um algoz, o fascismo aponta, então, um inimigo que deve ser exterminado. E apelando, então, aos fatores mais fortemente emocionais do que a argumentação racional, o fascismo encarna uma missão, uma espécie de regeneração nacional que se expressa na figura de um líder extremamente carismático, que seria o responsável
por salvar a nação. Essa é a grande ideia, né, que o fascismo vai criando ideologicamente, vai fomentando ideologicamente junto à sociedade, né, em que ele vai se instalando. No campo político institucional, o fascismo se caracteriza por um Estado forte, exercendo um Estado que exerce o controle sobre todas as áreas sociais. Então, as decisões, elas são tomadas de forma autoritária e hierárquica, né? Do líder supremo até os seus subordinados. Então, o aparato repressivo do Estado, dentro, né, da estrutura do fascismo, costuma contar com uma polícia truculenta e bem estruturada, que ela é responsável, então, por conter opiniões de grupos divergentes. Então, é usadas táticas, né, enfim, da perseguição política, da prisão, da tortura, dos assassinatos políticos, enfim, tudo dentro da estratégia de abafar, de impedir o debate político, né? Então, a eliminação dos opositores ao regime, né, é um elemento forte dentro, né, do fascismo, né? No espectro político, como falamos já, o fascismo está localizado como uma parte, né, da extrema-direita. Então, o racismo, né, a ideia de superioridade de um grupo social, cultural sobre os outros, né, é também um traço fundamental do fascismo, né? A regra é a discriminação, é a perseguição de todas aquelas pessoas, grupos sociais, culturais que não forem considerados como parte do grupo hegemônico, do grupo dominante, daqueles que estão à frente do regime. Membros, então, de outros povos, etnias, nacionalidades, ou mesmo de pessoas, enfim, do próprio povo, enfim, do próprio grupo, que discordam, então, né, desse regime, são considerados inimigos a serem combatidos, inimigos a serem abatidos, a serem eliminados, né? Então, não há espaço para a reflexão, o debate político, porque esses grupos buscam eliminar qualquer debate e, inclusive, qualquer oposição e, evidentemente, os próprios opositores ao regime. Do ponto de vista, então, da política externa, o fascismo tende a ser extremamente imperialista, ou seja, avançar, né, para o território de outros povos, de outras nações. Nós vamos ainda trabalhar outros capítulos acerca desse tema, porque também o nazismo, né, o pessoal, enfim, também avalia como sendo uma forma de fascismo, né, e aí também dentro desse campo, né, no outro áudio, no outro capítulo, vamos trabalhar a questão do fascismo italiano, né, que é, enfim, a experiência histórica, né, do fascismo ali na Itália, a partir especialmente ali dos anos de 1920, mas por hoje acho que são esses os elementos principais, né, para a gente destacar como consequência do capitalismo no início do século XX, né, esse movimento de extrema-direita denominado de fascismo, e que, inclusive, nos dias de hoje, né, a gente ainda ouve muito falar, porque esses movimentos, essas práticas, enfim, do fascismo, elas estão aí sempre como uma ameaça, né, inclusive nos nossos dias, no Brasil, inclusive, e no mundo contemporâneo. Um forte abraço, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente,
Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.